Brothers, sisters, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui para continuar a nossa aulinha de cartografia, agora a segunda parte, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre projeções cartográficas. Lembra que a gente falou na aula passada que a grande dificuldade que a gente tem é pegar esse tipo de projeção, que a forma mais aproximada que a gente tem de representação da Terra é exatamente esse globo terrestre, né? Essa forma esférica aqui, onde você tem a dificuldade de transformar essa forma redonda, né, em uma área plana. Por exemplo, um mapa, né? Você transformar isso redondo nesse mapa aqui. Então, como é que você faz isso? Você faz isso através de uma modelagem, através de um desenho, de uma projeção, que vai tirar algo redondo e vai colocar isso de uma forma plana. Então, a gente chama isso de projeção cartográfica. Aqui a gente tem a ideia de como é a forma da Terra. Por quê? A gente fala que a Terra tem essa forma, né, esférica, claro, ela tem uma aparência esférica olhando do espaço, né? Só que ela não é dessa forma lisinha, bonitinha, redondinha, como a gente está vendo aqui. Ela tem uma forma disforme. É como se eu pegasse, por exemplo, uma folha de papel e amassasse ela. Olha só, o que que fica? Algo totalmente disforme. Então essa disformidade, digamos assim, né, se é que existe essa palavra, ela dá-se o nome de geoide. Então esse geoide vai sofrer então uma transformação, que é como é que eu vou transportar essa imagem para um plano. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma simplificação matemática. Então eu vou representar o geoide no plano através das elipsoides. Então isso vai nos dar a possibilidade de você trabalhar no papel com algum tipo do planeta Terra, né? Então, do globo eu vou poder trabalhar no papel. Claro que a gente sabe, eu falei isso anteriormente, né? Que todas as projeções que você faz de uma esfera passando para o plano vão haver distorções. Isso não tem escapatória nenhuma. A gente vai ver isso logo em seguida. As distorções vão ser dadas, ou deformações, né, a partir da equivalência, da conformidade e da equidistância. Então, quando eu trabalho com equivalência, sempre ela vai deformar os ângulos e formas. Ela preserva a área do seu objeto de estudo e as proporções, como a gente vê ali mais ou menos dessa forma. Na conformidade, ela deforma a área e a proporção, preserva ângulos e formas. A gente vai ver logo em seguida, quando fala de projeções de Mercator e de Peters, para você entender, fica mais fácil, fica mais claro de você trabalhar. A equidistância trabalha com a deformação das áreas e dos ângulos e preservam as distâncias. Então você vê naqueles três mapinhas ali que eles têm particularidades, né? Um pouco diferentes, algumas coisas, mas a gente vai ver mais fácil nas projeções especificamente. Por exemplo, nesse sistema de projeções a gente tem uma projeção cônica. A projeção cônica é como se você pegasse esse globo terrestre e projetasse em cima dele um cone. Esse cone, então, estaria envolvendo as áreas que são os objetos de estudo. Eu sempre falo, para você tentar entender de uma forma mais simples, da seguinte forma. É como se eu colocasse esse cone aqui em cima e em algum momento eu apertasse um botão, saísse um flash de dentro do globo, né, um flash, e isso faria com que na parte que está tocando o cone ficasse gravado a imagem desse flash, como se fosse uma fotografia ou um xerox. Então isso faz com que você tenha uma superfície, ou desculpa, uma projeção cônica, que ela vai ter todos os paralelos, que a gente vê aqui no mouse, né? Todos os paralelos, eles são arcos e todos os meridianos são linhas retas, todos eles convergindo para o polo. E as deformações aumentam nas extremidades, ou seja, tanto em cima como embaixo, principalmente embaixo, que vai distorcer bastante. Qual é o uso mais comum?
representação de regiões de médias latitudes, entre os círculos polares e os trópicos. Então, você tem, por exemplo, quando quer estudar o continente europeu, você trabalha em cima dessa projeção. Então, ela fica mais fácil de você entender quando você, né, trabalha com esse tipo de projeção, trabalhando nas médias latitudes. A projeção azimutal ou plana é quando eu pego o planeta e coloco, por exemplo, em cima de uma folha, né? E eu coloco ele aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Eu pego a folhinha, coloquei ele aqui em cima, eu tenho, então, aquilo que se chama de uma projeção azimutal ou plana. É um plano tangente ou secante à área a ser representada. Então, essa disposição das linhas, os paralelos todos são círculos, pode observar ali no desenho, e os meridianos são linhas retas, todos eles convergindo para o centro do círculo, da onde foi feita esse ponto, onde tocou na folha. A deformação ela aumenta com o afastamento entre o ponto e o centro do mapa, então do centro para as extremidades, digamos assim, você vai mudando vai deformando cada vez mais, e o uso mais comum é na representação das regiões polares. Inclusive, quando você pega um mapa como esse, você vê o símbolo da ONU, né? O símbolo da ONU é uma projeção azimutal. A projeção cilíndrica é como se eu colocasse a Terra e um cilindro no entorno. Pegasse uma cartolina, um papel e colocasse em cima, em volta, né? E o mesmo processo. Vou dar um clique ali, vai sair uma foto, vai gravar isso na folha, você abre e vai ter esse mapa aqui. Então essa é a projeção cilíndrica, ela vai representar o plano aberto com os seus meridianos, que são de que formas? Tanto as paralelas como os meridianos são linhas que se cruzam perpendicularmente, formando ângulos de 90 graus. À medida que você sai da linha do Equador em direção aos polos, vai haver uma deformação. Faltou a palavra na hora, né? Por quê? Porque você vai ter que colocar no papel aquilo que está arredondado na curvatura da Terra. Então existe essa deformação. Então, quanto maior a latitude, maior será a deformação. Onde é que eu vejo isso? Quando a gente trabalha com o mapa de Mercator, a gente vai ver logo em seguida, que mostra a Groenlândia sendo maior do que o Brasil. Qual é o uso mais comum? Representação de regiões equatoriais ou do planisfério em geral. Então, tudo isso você utiliza de uma forma bem tranquila. Aqui você tem a projeção cilíndrica dos dois modelos. A primeira, a da esquerda, é a que a gente chama de projeção de Mercator. A segunda é a projeção de Peters. Bom, a projeção de Mercator ela vem do século XVI. Portanto, você tem uma posição que a gente chama de eurocentrista. Por quê? Se você observar aqui, ó, a Europa é o centro do planeta. Então é da Europa que parte, aí você está falando do século XVI, grandes navegações. Você conhece a África, você depois vai invadir a Ásia, depois você ocupa a América. Então a Europa é o berço, então por isso o centro do mundo. Europa, o mapa do Mercator, ele é eurocêntrico. A de Peters, você vê que é um mapa mais feio. Por que eu digo é um mapa mais feio? Porque ele não tem nenhum tipo de beleza, como a gente vê no mapa de Mercator. Por que a gente está falando isso? Porque o mapa de Peters é como se eu pegasse desenhasse num balão e a partir do momento que eu der uma esticada nesse balão, vai deformar a imagem que você tem daquela região. Então ele é chamado de mapa terceiro-mundista. Por quê? Ele foi feito pós Segunda Guerra Mundial. Você tem a Guerra Fria, depois os países primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, a partir da Conferência de Bandung. E aí você tem, prioritariamente na sua visão, África, América Latina e Ásia, ou seja, os mais pobres, né? Então essas duas projeções são cilíndricas, porém uma é eurocentrista, a outra é terceiro-mundista. Como é que você vê isso também? Bom, a projeção de Mercator, ela preserva a forma dos países, mas distorce a área. Como é que eu vejo essa representação? Você vê ali a América do Sul, que tem 17 milhões e 800 mil quilômetros quadrados,
E a Groenlândia, que tem 2.175.000 quilômetros quadrados. Você vê que a Groenlândia chega no desenho a parecer ser maior do que a América do Sul, o que não corresponde à verdade. Então isso corrobora com a ideia que eu acabei de falar. Mercator preserva a forma, distorce a área. Na projeção de Peters, você vê que continua os 17.800.000 quilômetros quadrados a América do Sul, continua 2.175.600 quilômetros quadrados, 600.000 quilômetros quadrados na Groenlândia. Só que olha só, o desenho está infinitamente menor, tá a realidade. Então, se Mercator preserva a forma, Peters distorce a forma, por isso que ele fica um mapa feio. Se em Mercator eu tenho uma distorção da área, em Peters eu tenho uma preservação da área. Então é muito importante você lembrar, Mercator, ele mantém a forma dos países, mas a área fica totalmente distorcida. O Peters, ele preserva a área e distorce totalmente a forma, por isso que ele fica com essa estranheza de esticar o mapa. Tudo tranquilo? Bom, temos também aqui um mapa que é uma projeção o quê? É uma projeção cilíndrica. Ele é eurocentrista? Não, porque ele é uma visão dos povos asiáticos. Então ali na China, no Japão, principalmente no Japão, né, quando você desce no aeroporto de Tóquio, você quando sai do portão de embarque, você olha assim e você vê o mapa e você diz, pô, tá todo errado o mapa, né? Primeiro que está escrito em japonês, não existe, né? E segundo que está no meio do mundo o Japão, né? Mas tá certo, é uma projeção cilíndrica, mas só que a visão minha é aonde eu moro. Então você tem o centro ali, diferente quando você olha a questão eurocêntrica. A projeção de Berman é uma superfície também equivalente cilíndrica, não tem superfície de projeção, né? Apresenta características semelhantes à da projeção cilíndrica, bem parecido, só parece que vai fazer uma curvatura, né? E é verdade essa curvatura aí. Temos também a projeção de Robinson, que é uma projeção chamada afilática, não é nem conforme, nem equivalente ou equidistante, e ela é pseudocilíndrica, porque não tem nenhuma superfície de projeção, apresenta características semelhantes à projeção cilíndrica, mas ela também não é uma coisa que você use comumente. E temos a leitura cartográfica, que para a gente fazer uma leitura cartográfica de mapas e cartas, a gente tem algumas interpretações, né? Como os elementos cartográficos, qual é o título do mapa, qual é a orientação, para que lado você está indo, sempre com a bússola, né, a rosa dos ventos, apontando para o norte como referência. Tem que ter uma legenda para você entender o que está no mapa. Tem as coordenadas geográficas, temos também as escalas, temos também um mapa de situação, ou seja, são os chamados elementos cartográficos. Esses elementos cartográficos, que inclusive nós vamos falar isso na próxima aula aqui no próximo vídeo, porque no próximo vídeo, além dessa leitura, essa representação e fonte, etc., nós vamos trabalhar com as questões que envolvem também a escala. Então, por enquanto, você tem ali as projeções cartográficas mais importantes, boa leitura, tem na apostila tudo direitinho para você. Logo em seguida eu vou gravar uma outra parte, que é a parte 3, que a gente fala então dos elementos cartográficos no mapa e também a escala que nós temos nos mapas. Por enquanto, bons estudos. Deixarei também logo em seguida, ao final do terceiro slide, da terceira parte do vídeo, você terá alguns exercícios para fazer. Bom descanso aí, né? Descanso nada, fique estudando em casa, continue em casa, o coronavírus está aí. Grande abraço, tchau, tchau.